Olá, boa tarde, que Deus abençoe a todos. Pessoal, voltando aqui para esclarecer algumas dúvidas aí, né, sobre PEC e projeto de lei. Na verdade, é um projeto de lei complementar. Então, vai ter a PEC, que é uma votação mais complexa, mais demorada, inclusive, que a PEC vai mexer com a Constituição e tudo mais, tá? Então, a PEC é uma coisa mais complexa, mais demorada, a votação, a decisão, por isso a PEC. E vai ter os projetos de lei complementar, que é um projeto de lei diferente do projeto de lei comum, tá? Mas é um projeto de lei também, tá? Um projeto de lei complementar, que a votação é mais simples, tá? É mais simples que a PEC. E o que é que entra na PEC e o que é que entra no projeto de lei complementar? É isso que eu vou explicar para vocês, que muita gente diz, mas se for aprovado a PEC, está aprovado tudo. Não, a PEC vai ser aprovado determinados assuntos e o projeto de lei complementar outros assuntos, que eu vou explicar aqui, separar para vocês entenderem. Antes de começar a falar sobre isso, eu quero falar sobre a visita domiciliar, né, que eu falei aqui em outro vídeo. Essa visita domiciliar, pessoal, será apenas para os unipessoais. Tanto aquele que vai entrar como novo, aquele que vai se inscrever agora, se cadastrar agora. Essa inscrição desse novo beneficiário será feita no domicílio e não no CRAS. Você vai procurar o CRAS e lá no CRAS vão lhe informar. Aguarde em casa que nós vamos fazer a visita para fazer a sua inscrição, o seu cadastro. Vai ser assim. E as atualizações também. Atualizações dos unipessoais, o governo propõe que seja feito também na residência. Tudo isso vai estar, pessoal, nessa mudança, que vai ser através do projeto de lei complementar. É um projeto de lei complementar, que precisa passar pelo Congresso Nacional essa votação. Então, nada disso aí está certo ainda, batido o martelo não. Tudo vai passar por votação. Tanto o PEC como o projeto de lei complementar, que vai determinar aí sobre as mudanças no Bolsa Família e no BPC também, viu, pessoal? Pessoal, se inscreve no canal, nos ajuda aí, eu agradeço a todos vocês. Dá aquele joinha também, é bom pra gente, tá bom? Mas o importante é que você se inscreva no canal. Não paga não, viu, pessoal? Por favor, não paga nada. Então, por que não se inscrever e ajudar nós aí, o Marivaldo aqui no nosso canal, tá? Vamos lá. Muito obrigado, eu agradeço, tá bom? Então, pessoal, vamos lá falar sobre essas votações aí tão aguardadas por todos. Todo mundo quer saber, Marivaldo, como é que funciona isso? Um fala uma coisa, outro fala outra. Pessoal, estou aqui para tentar explicar um pouco, né? Que é complicado os assuntos, né? Mas é bom que vocês entendam, tá? Foi anunciado nessa quinta-feira, né? Foi anunciado hoje pela equipe econômica do governo, Lula, né? As medidas para controlar o gasto público e garantir o respeito ao arcabouço fiscal nos próximos anos. Não terá efeito imediato isso não, tá? As coisas podem ser gradativas aí os efeitos, mas tem coisas que vai ser imediato, tá? Pelo que o próprio governo anunciou, todas as mudanças dependem do aval do Congresso Nacional. Parte do pacote exige mudanças na Constituição Federal, que é o caso a PEC, o que em geral significa uma tramitação mais demorada e uma exigência de mais votos para aprovação. A PEC, como eu falei, é uma votação mais demorada, depende de mais aprovação, mais votos, tá? Porque a PEC, para ser aprovada, tem que ter uma grande maioria dos parlamentares aí a favor, tá? E PEC, pessoal, vou explicar aqui que é melhor, vamos lá. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os projetos já estavam prontos na manhã desta quinta. Apesar disso, o texto ainda não foi divulgado e nem enviado ainda ao Congresso Nacional ainda, tá? O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o senador Rodrigo Pacheco já indicaram em entrevista que o parlamento deve apoiar o pacote e agilizar a tramitação. Significa que já está tudo certo e que eles vão apoiar. Apoiar quer dizer que eles vão aprovar isso aí. Pronto, é isso aí, tá bom? É o que diz aqui os dois presidentes das duas casas, tá? No entanto, ainda não há um calendário ou um cronograma muito certo para esta votação. Não há ainda um prazo de quando vai ser essa votação. O governo gostaria de ver pelo menos parte do pacote aprovado ainda este ano. O que significa protocolar, analisar mudanças, negociar com a oposição, votar nos plenários da Câmara e do Senado e sancionar ou promulgar o texto em pouco mais de um mês. É difícil isso acontecer. Isso é difícil. Em caso de PEC mesmo, é quase impossível que isso aconteça. Mas vamos lá ver, né? Quem sabe, né?
A emenda à Constituição, o texto mais complicado, né? Para conseguir cortar gastos, o governo vai ter que fazer mudanças na Constituição. Isso significa enviar os temas ao Congresso dentro de uma PEC, um texto que exige um número alto de votos para ser aprovado. Serão incluídas nesta PEC, por exemplo, mudança no valor do abono salarial pago hoje a quem recebe 2 salários mínimos ou menos por mês. A prorrogação de desvinculação de receita da União até 2032. Mudança no Fundo Constitucional do Distrito Federal. Isso é algum exemplo aí do que vai ter nessa PEC. A tramitação normal de uma PEC prevê as seguintes etapas. Primeiro, a Câmara. A primeira análise é feita pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que verifica a admissibilidade da PEC, ou seja, se o texto ofende algum princípio constitucional inviolável às chamadas cláusulas pétreas. Tudo isso aí precisa passar, pessoal. Se for admitida pela CCIG, a PEC passa à mão de uma comissão especial na Câmara, que será criada especialmente para analisar esse texto. Os membros são indicados pelos partidos e têm um prazo para apresentar emendas, sugestões e mudanças, e um prazo maior para votar. Por isso é difícil que essa PEC seja votada ainda esse ano, tá? Aprovada pela comissão especial, PEC vai ao plenário da Câmara, lá precisa de votos favoráveis de 308 deputados. Olha só, pessoal, o chamado maior qualificação é a maior quantidade, tá? E precisa atingir esse placar em 2 turnos de votação. A PEC é votada em cada casa em 2 turnos. Vota primeiro turno na Câmara dos Deputados e depois segundo turno na Câmara dos Deputados. No Senado a mesma coisa. Vai passar pela Comissão, Constituição e Justiça. Pessoal, é um caminho muito longo. A PEC não vai ser votada esse ano. Com certeza não será votada. É muito complexo, tá? Diferente dos outros projetos de lei, a emenda e a Constituição é promulgada pelo próprio Congresso. Quer dizer, a PEC, quando aprovada, não precisa da sanção do presidente. Quem vai promulgar esta PEC é o próprio Congresso Nacional. Isso pode acontecer, no entanto, se os plenários da Câmara e do Senado aprovarem o mesmo texto. Cara, eles têm que aprovar os mesmos textos, não pode ser divergência um do outro, não, tá? E aí será promulgado pelo próprio Congresso Nacional. Tá bom, pessoal? É isso aí que acontece a PEC, por isso eu digo que não vai. Agora tem um projeto de lei complementar. As mudanças mais simples. Aquelas mudanças mais simples são quais? Que não vai ser através da PEC, vai ser um projeto de lei. Além da PEC, o governo vai enviar ao Congresso um projeto de lei complementar. Será incluído nesse texto a nova regra de reajuste do salário mínimo. Nem sabia que ia ser no projeto de lei, para mim ia ser na PEC isso aí, mas... Então, a nova regra do salário mínimo vai ser através de um projeto de lei complementar. Mudança na verificação dos cadastros do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. Será através de um projeto de lei complementar. Alteração no regime de previdência dos militares. Também será através de um projeto de lei complementar. Quer dizer, alguns exemplos aí, tá? Que são coisas mais simples, como eles acham que são mais simples, que vai estar no projeto de lei. O projeto de lei complementar, enviado pelo Planalto, começa a tramitar sempre pela Câmara dos Deputados. Os deputados também têm a palavra final, caso o texto sofra mudança ao passar pelo Senado. A admissibilidade e a adequação financeira do projeto deverá ser analisada respectivamente pelas comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação, tá? A mesa diretora pode definir ainda que o texto passe por outra comissão temática, como o de trabalho ou de assistência social, por exemplo, tá? Se for necessário mais de 3 comissões temáticas ou de mérito, o projeto é enviado para uma comissão especial, que é criada especialmente para isso, substitui todos os outros, inclusive a CCJ. Toda essa fase de comissão pode ser pulada se o plenário aprovar um requerimento de urgência para o texto. Aí pode ser pulado tudo isso aí
é o que pode acontecer também, né? Tá? Passada a fase de comissão, o texto vai ao plenário, que são exigidos 257 votos a favor e a maioria absoluta, ou seja, mais de metade do total dos deputados e no Senado, tá? Ao receber o projeto aprovado pela Câmara, o Senado pode submeter o texto ao sessão e tudo mais, tá? Uma vez em plenário, também é necessário a maioria absoluta, ou seja, voto favorável de 41 senadores também. Se o Senado fizer mudança no texto, a proposta volta à Câmara, como você já sabe, se houver uma mudança numa casa, a outra tem que também concordar com essa mudança. Quando for aprovado em definitivo pelo Congresso, o projeto de lei complementar seguirá para a sanção do presidente. Aí sim, o projeto de lei precisa passar pela sanção do presidente, assinar lá o presidente, tá? Como o texto foi proposto pelo próprio governo, caberá a Lula examinar principalmente mudanças feitas pelos senadores e pelos deputados, se houver mudança, tá? Se houver mudança, ele pode também vetar as mudanças ou concordar com as mudanças, tá? Mas toda mudança, tudo que for vetado vai ser analisado pelo próprio Congresso Nacional também, tá bom? Os vetos são então enviados e análise do Congresso e serão conjunto a deputados e senadores decidirem se cede a decisão do presidente ou se ressuscita os trechos que são promulgados e reintegrado à lei. Caso, né, o presidente venha aí rejeitar alguma mudança, o Congresso analisa essas mudanças. Se o Congresso discordar e concordar com as mudanças, o próprio Congresso vai promulgar. Tá bom, pessoal? Aqui também tem reforma do imposto de renda, um tema à parte. Isso aqui que é bom ter visto. O governo também anunciou nesta quinta-feira, como um contraponto à impopularidade do corte de gasto e esperada reforma de tabela do imposto de renda. A reforma anunciada tem 2 pontos. A imposto de renda, 5 mil mensais, 5 mil, né? Deixa eu ver do outro lado. Tudo isso, segundo o ministro Haddad, será enviado ao Congresso Nacional por um projeto de lei ordinário. Então, pessoal, mudança no imposto de renda não vai entrar nem na PEC, não. Vai ser um outro projeto de lei ordinário. Olha só, como eu falei para vocês, que esse pacote aí poderia ser mais de um projeto de lei. Então, tem um projeto de lei complementar e tem um projeto de lei ordinário que vai ser dividido aí, além da PEC. Então, pessoal, tem muita coisa. Então, as coisas vão andar por etapa. Eu até achei que essa mudança do imposto de renda seria na PEC, mas não é não. É um projeto de lei, pessoal, ordinário. Tem projeto de lei normal, complementar e tem o tal ordinário, tá, pessoal? Então tá aí, passadas as informações para vocês, tá? Então as coisas não é só a PEC. A PEC vai ser aprovado tudo, não. A PEC uma parte é PEC, uma parte é um projeto de lei complementar e a outra parte é um projeto de lei ordinário. Então tem suas etapas, cada um vai ser votado em determinado período. Com certeza isso não vai ser uma coisa tão rápida assim, tá? Isso vai varar aí, com certeza, até, sei lá, o primeiro semestre aí do ano que vem, ainda nessas discussões sobre essas votações aí, com certeza. Eu acredito que isso não vai ser votado tudo agora em um mês, falta um pouco mais de um mês, pessoal. Tem um recesso dos parlamentares, tá bom? Pessoal, vocês comentam aí sobre esses assuntos, tá? Se tem alguma dúvida aí, comente, o comentário de vocês é muito importante. Vou deixar o link aí, tá? Dessa matéria para vocês entenderem e diferenciar uma coisa da outra aí, tá bom?